Muito bem, meus amigos. Salve! Hoje, quarta-feira, que bom que nós já vamos nos encontrando, nos reunindo. Que hoje, mais uma vez, todos vocês possam estar muito bem. Se já não estão, estarão logo em breve, na medida em que participaremos de uma espécie de um banquete de luz, de amor, nos moldes daquilo que Jesus, como que se referia a 2000 anos, quando as pessoas pudessem se encontrar e se utilizarem como que do recurso da oração e a partir dela de uma comunhão que pode ser tão proveitosa em benefício de todo mundo, de nós mesmos, dos nossos filhos, dos nossos netos eventualmente, tanto quanto irmãos, irmãs, pais, tios, avós, lembrando-nos de toda a parentela corporal, de toda a constelação familiar, lembrando que nela nós temos como que muitos que já desencarnaram e que por eles também nós devemos muito e podemos também ajudá-los de um modo que é inapreciável no dia a dia, através de recordações fraternas, através de pensamentos que possamos emitir em favor de cada um deles. E nós vamos desse modo orando também, mas não só, construirmos como que o mundo do futuro, porque os laços que nos mantiveram juntos na vida atual, de um modo ou de outro, são aperfeiçoados com o tempo. E a prece é um mecanismo divino, sugerido por Jesus para o nosso aperfeiçoamento pessoal, não é? A nossa valorização de aspectos novos, sutis, mas muito profundos, que nos ajudem como que a nos elevarmos na direção dos céus, de uma vida mais fraterna, harmoniosa, saudável e feliz. Que todos vocês que vão chegando possam estar num ambiente confortável, que vocês tenham a água que vai fazendo companhia para nós durante a prece, e sendo transformada pelos espíritos superiores em algo terapêutico, eu diria, a nosso benefício, tanto quanto a todos aqueles a quem nós pudermos entregá-la, hoje ainda, ou amanhã ou depois. Que vocês tenham consigo os nomes de todos os que morreram, os que desencarnaram por acidentes, por doenças quaisquer, tendo sofrido mais ou menos, todos os seus conhecidos que tenham partido durante esses 2 anos de pandemia, quando muitos se foram, e antes de partirem, viveram como que um sofrimento enorme, e não é porque desencarnaram que já estão bem. Oremos por eles todos. Lembremos de colegas, de amigos, de vizinhos. Lembremos de todo mundo, porque nós não trabalhamos as orações perante quaisquer templos de pedra construídos pelo homem, diante de altares que podem ser muito lindos nas suas propostas iniciais,
nós que respeitamos todos, dentro de todos os cenários das crenças e religiões, mas nós vamos em seguida, deixando um pouquinho o corpo físico, nós vamos já estar do outro lado, diante de um altar extraordinário que é o da natureza. Não apenas aquele das terras, das árvores, das plantas, das flores, das montanhas, dos céus, dos mares, dos lagos, algo que é tão extraordinário, que é concepção e realização de Jesus, porque foi Ele que construiu o planeta Terra. Mas nós vamos no mundo espiritual buscando ainda algo mais além, que tem a ver com aquilo que as nossas almas desdobradas, mais sensíveis, podem perceber. E todo esse imenso contingente que reúne o amor de Deus e de Jesus pela humanidade está como que à nossa disposição, de tal maneira que nós vamos buscando isto exatamente agora que estamos de novo abraçados, estamos confortáveis, animados para mais um encontro de oração, em que nós temos o privilégio de sermos irmãos e amigos, de deixarmos tudo de lado, não só nossos afazeres, nossas atribuições e tudo aquilo que é comum no dia a dia, no plano material, mas nós estarmos deixando as preocupações, as ansiedades e tudo mais que, de certo modo, é natural de ser vivido aqui na Terra, para, em nos lembrando de Jesus, buscarmos a sua companhia. Ele que, em conhecendo todas as ovelhas do grande rebanho, Ele obviamente conhece a todos nós e há de estar recebendo os nossos anseios por pensamentos, de estarmos nos aproximando dele, de o convidarmos para que ele esteja mais perto da humanidade, podendo fazer com que o seu amor divino, contemplando toda a grande família da Terra, a beneficie de um modo extraordinariamente belo, profundo e definitivo. Porque Jesus, nós podemos estar assim em oração no conforto do lar, mas a grande maioria no Brasil e no mundo vivem ou distantes da realidade, em busca de elementos materiais superficiais para as suas vidas, tanto quanto outros estão vivendo agruras, estão diante de muito sofrimento, porque morreram de maneira trágica, violenta, ou por causa de uma enfermidade qualquer, ou pelas questões da violência coletiva, das guerras, em comunidades pobres de qualquer lugar do mundo e no Brasil, como também aqueles exemplos citados sempre
nas últimas semanas e meses, como a Ucrânia, o Afeganistão, a Síria, o Iêmen e assim por diante. Então, Jesus, queremos te agradecer e neste louvor a Deus, gratidão pela vida, pela encarnação que vai continuando, que tudo nela, a mais de tudo que já temos experimentado, conscientes da importância dos mecanismos da evolução individual, coletiva, nós desejamos imensamente que sejamos úteis neste festim de bodas, neste banquete de amor e luz que qualquer oração sincera elabora, realiza, concretiza em qualquer cenário, mesmo como que no nosso aposento comum, tanto quanto aquele que é o aposento principal da alma imortal que é o nosso coração, a sede, por assim dizer, dos sentimentos de cada um dos filhos de Deus. E desse modo, abrindo-o agora, querendo ofertar em teu nome todas as irradiações, vibrações que florescem no mundo íntimo e vão se expandindo em todas as direções onde a alma humana vive, no plano material e do outro lado, no mundo dos espíritos, onde também há imensos contextos de sofrimentos muito graves por consequência da ignorância, do materialismo, consequência de doenças penosas vividas, consequências do egoísmo, do orgulho, da indiferença, da vaidade, envolvendo o suicídio, o aborto induzido e todas as outras questões que resultam dessas imperfeições antigas, das quais nós ainda não nos desvencilhamos razoavelmente. Que nós nos lembremos de Francisco de Assis, de Clara, agradecendo-lhe a presença na prece, que lembremos de Bezerra, de Eurípides e de muitos que se dedicaram à medicina nas suas mais lindas expressões de competência, de bondade, de amor. Que nós nos deixemos envolver pelos anjos de guarda de cada um, pelos espíritos familiares, protetores, guias, mentores, de verdade, aqueles que já cresceram muito no amor fraterno universal e toda vez que oramos em coletivo, como agora, eles deixam tudo de lado e estabelecem diretrizes para que a oração se transforme num recurso abençoado para o bem-estar, para a saúde,
para o crescimento moral de qualquer um que viva hoje na Terra, porque não todos, em qualquer cidade, região, país do nosso mundo querido, que tanto necessita, Jesus, da tua presença e de oração, de espiritualidade, de virtudes que iluminem o cenário da vida de todos, para que cada vez mais encarnados e desencarnados que ainda ignorem o bálsamo dos recursos de cima, recebam tudo e ganhem a inspiração para o bem-fazer, para as mudanças profundas de si, com vistas ao aperfeiçoamento moral de que carecemos até hoje. Que o teu amor tão sublime, Jesus, vá se espalhando pela tua irradiação agora, pelo teu amor tão divino, contando com a solidariedade de todos que aqui oram contigo, para que vejamos a saúde de volta, para muitos a própria cura de males orgânicos, de transtornos mentais, a libertação de crianças e adultos, de processos doentios, sofridos, que vivem hoje por causa da desigualdade, da fome, da miséria, do egoísmo, da violência no lar, nas comunidades, nas ruas, nas cidades e nos países em guerra. Que tudo isto, Jesus, seja como que merecedor da tua presença, da presença de Maria de Nazaré, a rainha linda de todos os anjos que prestam serviço ao planeta Terra, no passado, no presente, como será ainda no grande futuro. Que possamos ver todos os grandes espíritos de almas apostolares, dirigindo nações, cuidando das famílias, iluminando-as dos céus para a terra, com o brilho de estrelas que pairam sobre cada noite da humanidade, mas também cada dia, porque elas estão a nos envolver o tempo todo, de tal maneira que possamos merecer dos grandes espíritos suas bênçãos, sua proteção, o bem-estar que venha das alturas, no plantio desse amor que tanto ainda vem faltando ao nosso mundo. Que a semeadura seja a mais proveitosa, utilizando-nos dos grãos de luz que os ensinamentos dos teus evangelhos têm procurado trazer à humanidade, para que estas sementes
uma vez lançadas aos campos de fartura, possam germinar, florescer, chegando à frutificação no altar íntimo de cada um dos bilhões que vivemos na Terra. Hoje, agora mesmo, para que amanhã já sejamos um pouco melhores do que somos, aprendendo a amar, a cuidar dos mais jovens e dos mais velhos, a cuidarmos da natureza tão linda que tu fizeste há milhões de anos, preservando a vida vegetal, as florestas, preservando todas as espécies dos animais, desde aqueles tão pequeninos que os nossos olhos não alcançam, como aqueles mamíferos de grande porte, na África, na Ásia, nas Américas, na Oceania e na Europa. Que tudo isto seja protegido e continue a servir com suas belezas, suas forças invisíveis na manutenção da saúde do planeta, evitando os mais sérios transtornos do clima que hoje em dia tem gerado tanto sofrimento pelas ondas de calor na Europa e no norte da África, nos Estados Unidos também, tanto quanto evitando as enchentes, as chuvas torrenciais, terremotos, furacões e tantos aspectos que levam a sofrimento de grupos de pessoas ao redor do mundo. Que cuidemos de vibrar contigo, Jesus, hoje também, pela paz, na Ucrânia, sobretudo, mas em todos os lares, todas as comunidades, todas as nações, e que o mundo se valha dessas providências dos grandes mensageiros teus, na ciência, na filosofia, na religiosidade e nas artes. E sem que os nossos olhos alcancem todo o teu amor, prevaleça entre nós, trazendo os seus frutos para serem usufruídos pelos habitantes, pela humanidade inteira, dos dois lados da vida, que agora contigo elevaram-se na direção dos céus. Muito obrigado pela vossa presença, que vocês estejam muito bem, amigos tão queridos espalhados por esse mundo, que nós sigamos cuidando daquilo que é nossa responsabilidade em família, em sociedade, e que cada dia seja de um pequenino crescimento que seja,
no amar e no servir a todas as pessoas, os mais próximos e os mais distantes também. Cuidem-se e que possamos nos ver sorridentes e abraçados logo amanhã, na quinta-feira. Uma linda tarde e noite para vocês todos, um abraço de gratidão e até lá.